Nós te amamos. Feche os seus olhos e declare o amor, o seu amor. Sabe por que Ele te amou primeiro, irmão? Ele te amou primeiro. Então hoje você pode declarar o seu amor por Ele. Hoje você pode declarar o seu amor por Ele. Oh, Jesus, nos toca nessa hora. Nos toca nessa hora, Senhor. Nos toca nessa hora com a sua glória, com o seu poder. Nos toca nessa hora, Jesus. Nós te adoramos. Oh, nós te adoramos. Nós te engrandecemos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos estar na sua presença. Nós amamos te adorar. Nós amamos cantar canções para o Senhor. Nós amamos declarar o nosso amor ao Senhor com canções. Nós amamos te adorar, Jesus. Toca nessa igreja, meu Pai. Toca na sua igreja com poder e glória. Toca no teu povo com poder e glória. Ah, Pai, que haja neste lugar um povo de fato avivado para Ti, reavivado para Ti. Que haja neste lugar um povo de fato apaixonado pela Sua presença. Um povo verdadeiramente entregue ao Senhor. Um povo que ama o Senhor. Ah, meu Deus, obrigado por estarmos neste lugar. Obrigado por podermos congregar nessa casa, neste lugar. Obrigado, Senhor, obrigado, eu te louvo porque a tua mão poderosa está sobre os nossos corações, a tua mão poderosa está sobre o nosso espírito, a tua mão poderosa está sobre o nosso corpo físico, e nós somos integralmente tocados pela sua glória, nós somos integralmente santificados pela sua palavra. Ah, Deus, como amamos a sua palavra, aleluia, aleluia, como amamos a sua palavra, Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês nessa noite. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Vamos à palavra do Senhor. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aí aberta em Romanos capítulo 8. Já nós vamos ler. Romanos no capítulo 8. Deixa aí aberto. Aleluia. Irmãos, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para salvar as nossas vidas. Amém? Deus tem um plano eficaz para salvar cada um de nós, irmãos. Deus tem um plano eficaz para cuidar de nós. Romanos capítulo 8. Deus tem um plano eficaz para curar as nossas vidas. Deus tem um plano eficaz para santificar, para nos fazer crescer em fé. Deus tem um plano eficaz para tratar a nossa alma. Deus tem um plano eficaz, irmão. Deus tem um plano poderoso para nos redimir da queda. Nos redimir da queda. Amém? A salvação propiciada por Jesus é maior do que a queda nos dada por Adão. Você crê nisso? A salvação propiciada por Jesus, pelo amor do Pai por nós, é maior do que a queda entregue a nós por Adão. A queda, irmão, proveniente da desobediência de Adão, nos fez perder tudo. É ou não é? A queda proveniente de Adão fez com que a nossa vida se tornasse uma vida corrupta. Uma vida corrupta. Fez com que nós nos tornássemos pecadores. Fez com que o mundo entrasse num processo de queda e corrupção. Nós, por causa de Adão, nos tornamos essencialmente pecadores. Você sabia que você não peca ou não pecava
simplesmente por uma natureza sua, mas pela natureza dada por Adão. Você sabia que nós não éramos pecadores porque nós praticávamos pecados? Mas nós pecávamos porque naturalmente, essencialmente, nós éramos pecadores, fazia parte da nossa essência. A corrupção, o erro, a queda é natural do homem sem Cristo. Não dá para esperar outra coisa, irmão, de um homem sem Jesus Cristo, a não ser a queda e o pecado. Não dá para esperar outra coisa. Não espere um caráter bom de alguém que não tem Jesus. Por mais que aparentemente pareça que saia algo bom de alguém que não tem Jesus, somente Jesus Cristo, somente a obra redentora de Jesus pode nos trazer de volta a essência do caráter de Deus, irmãos. E a obra do Senhor, a operação do plano de Deus é maior do que a operação do diabo, do que o fruto, a obra dada por Adão para nós. Amém? Quantos concordam que Jesus é maior do que Adão? Quantos concordam que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para transformar a nossa vida? Quantos concordam com isso? Que onde não podia haver outra coisa a não ser queda, desastre, agora há vida e vida com abundância, irmão. Onde havia morte, onde reinava a morte, agora reina a vida. Esse é o plano de Deus, o plano eficaz de Deus para nós. Não somente salvar a nossa alma, que já é uma coisa grandiosa, maravilhosa, é o ápice, né, da nossa vida, sermos habitantes das regiões celestiais em Cristo, habitarmos na cidade santa, na Nova Jerusalém, temos a nossa alma salva do inferno, da condenação eterna. Isso é poderoso. Só que o que eu acabei de falar para você, tudo isso, a salvação integral das nossas vidas chama-se remissão. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. E entender isso, irmão, é essencial para uma vida cristã curada, madura e operante. Entender que nós fomos remidos, que nós fomos devolvidos ao Pai. Entender que nós fomos devolvidos à nossa condição de filhos, de habitantes da casa do Pai, de pessoas santas, de pessoas com caráter tratado, de pessoas curadas. Nós somos remidos, irmãos. Amém? Esse é um processo que começou e não tem fim. É um processo que começou no dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Teve um início. E a conclusão é habitarmos na eternidade com o Pai. Morarmos na eternidade com Ele, irmão. Então não há conclusão, é um processo eterno. A nossa remissão. Remissão é devolver aquilo que foi perdido. Você sabe que nós perdemos muita coisa por causa de Adão. É ou não é? Perdemos muito por causa de Adão. Perdemos muito por causa do pecado. Perdemos quase tudo. Só não perdemos o amor do Pai por nós, irmãos. Só não perdemos a esperança de Deus para conosco. Só não perdemos o plano eterno de Deus para nos salvar. Plano esse que já estava pronto, irmão, na eternidade passada. Plano esse que não foi feito às pressas, não. Ou você acha que depois que Adão peca, Deus corre ali, faz uma reunião de emergência e fala: o que nós vamos fazer? Não, o Cordeiro já estava pronto e preparado para a remissão das nossas vidas. O Cordeiro já estava pronto e preparado para nos colocar de volta
nos braços do Pai. Você crê assim, irmão? Então mergulhe nessa redenção, nessa remissão. Mergulhe nisso, irmão. Se alegre por causa disso. Celebre a Deus porque você está sendo redimido agora mesmo. O processo de remissão está em pleno vapor, irmão. Deus não está atrasado, Deus não está falhando, Deus não está desanimado conosco. O plano de Deus continua vivo. Ah, porque a igreja isso, a igreja aquilo, porque eu isso, eu aquilo, a minha família. Nada muda o plano de Deus para a salvação e remissão das nossas vidas. Você olha para as coisas naturais, talvez você pense em desanimar. Mas se você olhar para o que é eterno, para o plano de Deus, querido, você pode bater no peito e caminhar. E continuar caminhando. Porque o processo de remissão está em pleno vapor. Amém? Eu disse Romanos capítulo 8. Se você fechou a Bíblia, abre novamente. Romanos no capítulo 8, no versículo 28. Glória a Deus. Não podemos esperar outra coisa do mundo, né, irmão? A não ser que nós anunciemos o Evangelho com poder e graça, para que de fato haja transformação. Vamos lá, versículo 28, 29 e 30. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim, com o propósito de beneficiar todos os que o amam. Amém? Dos que foram chamados conforme o seu plano, o seu projeto eterno. E nós um dia falamos sim a esse chamado. Amém, irmãos? Então o Senhor está trabalhando, está agindo para beneficiar. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é essencialmente bom, irmão. Então Ele está trabalhando para nos beneficiar dentro do seu plano eterno. Para nos abençoar dentro do seu plano eterno. Porque nós bebemos do amor de Deus e hoje nós amamos a Deus. Amém? Versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, aleluia, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O versículo 29 diz assim, olha, Deus nos conheceu antecipadamente. Ah, quando que Deus me conheceu? Foi quando eu fui gerado, né? Quando eu fui fecundado. Porque aí há uma vida nova. Ah, quando Deus me conheceu? Quando eu criei uma forma humana, né? Quando lá no ventre eu criei uma forma humana. Minhas pernas já estavam lá, meu rosto já estava lá, meus olhos já estavam. Ah, não, Deus me conheceu quando me deram a luz, quando eu vim a este mundo, quando eu saí do ventre. Aí Deus olhou e falou, puxa vida, agora eu conheço. Não, irmão, Deus te conheceu antes de qualquer pensamento, desejo ao seu respeito. Deus te conheceu e nos conheceu na eternidade passada, onde não havia nenhum ser humano, onde não havia universo. Deus já nos conheceu ali. E ali Ele planejou. E o texto diz que Ele predestinou.
E aí há uma polêmica enorme nesse versículo. E também no capítulo 9. Porque tentam dizer que Deus, então, olhou para toda a humanidade, tem olhado para a humanidade e tem predestinado alguns. Tem separado alguns para serem salvos e outros para condenação. Deus amou alguns para a salvação e Deus rejeitou uma grande parte para a condenação. Deus predestinou, né? E há uma polêmica enorme nesse versículo. Nós vamos entrar nessa polêmica, porque Deus está num lugar inacessível em alguns aspectos. Hein, irmão? Como explicar a grandeza de Deus, de conhecer o seu amanhã? Como explicar a onipotência, a onisciência de Deus para saber exatamente quais são as decisões que você vai tomar amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos? Como entrar nesses méritos, irmãos? Não dá. Eu posso entrar no Evangelho e dizer para você: Deus conheceu você antes de você ser gerado. Não, mas não foi 1 mês antes de você ser gerado, irmão. Não foi 1000 anos antes de você ser gerado. Deus te conheceu lá na eternidade passada. Lá Deus olhou para você. Lá Deus planejou salvar você. Lá Deus olhou para o seu sim, quando você deu sim para Ele, ao chamado do Espírito Santo. Lá Ele olhou e lá Ele te salvou. Lá Ele conheceu a manifestação da sua fé. E lá Ele te salvou, irmão. Então você é fruto do plano eterno de Deus. Ele predestinou, Ele preparou, Ele planejou, Ele escreveu ao seu respeito. E se você está aqui hoje, você está correspondendo. Mesmo que parcialmente ao plano de Deus, você está correspondendo. Isso é muito bom e Deus está feliz com isso, irmãos. E eu estou feliz com isso, porque nós estamos correspondendo ao chamado do Senhor. E o objetivo dele, o plano dele era tornar você semelhante a Jesus Cristo. E hoje, como você sabe, você é semelhante a Jesus Cristo, porque você vive pela fé no Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus tem um plano bom, porque Ele é bom, irmão. E olha que esse plano nem é para o benefício próprio de Deus, não. Porque, como eu disse outro dia aqui, Deus não precisa de mim, de você. É ou não é? Pensar que Deus tem alguma dependência da terra e dos seres humanos é brincadeira. É loucura. É ou não é? Pensar que Deus não poderia nos rejeitar porque Deus tem alguma dependência de nós é brincadeira. Deus tem um plano bom porque Ele é bom e nos amou. Deus tem um plano bom e esse plano está em funcionamento porque Ele nos amou e está nos amando. Ele é bom. Ele é essencialmente bom. É por isso que Ele não desiste do seu plano, irmão. É por isso que o plano de Deus está funcionando. Deus está agindo agora mesmo. Você pode crer nisso? Vou repetir isso. Deus está agindo agora mesmo. Deus está se movimentando agora. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida. A sua mão não está cerrada. Amém? Para os que creem, a mão do Senhor está estendida, está liberada. Porque Ele se movimenta, Ele está agindo. Debaixo de um conhecimento desde sempre, eterno. Ele está agindo. Pasme, mas Ele sabe cada detalhe do seu amanhã. Ele sabe cada detalhe do seu dia de amanhã, como será, como poderá ser. Quais as decisões que você pode tomar ou não, Ele sabe. Então Deus está controlando, né, a nós como se fosse marionetes. Deus está nos controlando. Não, irmão. Pensar dessa forma também é loucura.
Deus está controlando as minhas decisões. Não, a decisão é sua. Você está aqui hoje porque você decidiu estar. É lógico, guiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo que você permitiu entrar no seu coração. Espírito Santo que você decidiu ouvir. Então, convencido pelo Espírito Santo, movido pela fé, você está aqui hoje. Não como uma marionete, mas porque você decidiu no seu coração, pela fé no Senhor Jesus. Amém? Outra coisa que nós vemos nesse texto, ele preparou um plano de remissão, irmão. Olha, não é só um plano de salvação da alma, como eu disse, é um plano de remissão, de reposicionamento. Escute, é um plano de reposicionamento. Ele planejou isso lá, antes de qualquer coisa a seu respeito. E não importa se você foi um ser humano não desejado. Não importa se você foi um ser humano que quando foi gerado alguém disse assim, não, eu não gostaria de ter feito isso. Isso não interessa para Deus, porque Deus te conheceu antes. Deus viu. Deus olhou para você e planejou salvar você, irmão. Não importa se você foi criado num ambiente hostil a Deus. Se você está num ambiente hostil para com Deus. Isso não interessa. O plano de Deus não depende disso. Ele pode alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar, irmão, pelo seu plano. E não importa se você o rejeitou durante muito tempo, o desconheceu durante muito tempo, desconheceu o plano de Deus durante boa parte de sua vida. Isso não importa, o plano de Deus está funcionando, está em pleno vapor para salvar e salvou você. E outra coisa, não interessa, irmão, se você tem se considerado um mau crente. Porque o plano de Deus está funcionando e pode tornar você um crente espetacular. Se você quiser se render a esse projeto de remissão, se você quiser mergulhar nesse projeto de remissão, você mergulhar mais fundo nessa obra remidora, ele pode te reposicionar no lugar de glória que você foi criado para estar. Porque se você ler o versículo 30, ele diz aos que predestinou, para os quais ele preparou um plano, a estes ele também chamou. Eis que estou à porta e bato. É ou não é? Alguém um dia pregou o evangelho para nós, alguém um dia orou por nós, a igreja de Cristo se movimentou em obediência ao Espírito Santo para me salvar, para te salvar. Os anjos do Senhor se movimentaram, irmãos, para nos salvar. O Espírito Santo se movimentou para me salvar. Então ele me chamou. Aos que chamou, a esses igualmente justificou. Agora, crer na justificação é uma coisa meio difícil para alguns cristãos, para alguns crentes, para alguns filhos de Deus. Crer que eles são justificados, que eles são como Jesus Cristo, santos como Jesus Cristo, é uma dificuldade para a maioria dos crentes. Por isso muitos não conseguem ser curados, por isso muitos não conseguem viver em alegria, em paz. Porque em algum momento o diabo vem, ou a própria consciência vem e diz assim, olha, você não é justificado, você não é um salvo, você pode até estar crente agora, mas há coisas no seu passado que ainda não foram resolvidas, então você não pode ser justificado. E aí quando nós olhamos para esse tipo de coisa, irmãos, para o interior da nossa vida, e nós começamos a ouvir o diabo, as palavras de engano do diabo, nós podemos cair no risco, cair no erro de acharmos que não, nós não somos justificados.
Não, eu não sou tão santo assim como a palavra diz que eu sou. Não, eu não sou tão limpo assim. Afinal de contas, ainda há coisas no meu coração, ainda há coisas na minha alma. Quando o sangue de Jesus operou na sua vida, você foi totalmente justificado. Eu não canso de dizer isso, irmão, porque essa é a coisa mais difícil de se crer. Quando o sangue de Jesus Cristo se derramou sobre a sua vida, você creu em Jesus como seu suficiente Salvador, você foi plenamente justificado. Justificado no seu passado, justificado nesse presente, justificado no futuro. Pastor, amanhã eu já estou justificado. Amanhã eu já sou perdoado, sim. E depois de amanhã, sim. Ah, isso é licença para pecar. Não, isso é a liberdade para viver em santidade. Entender isso nos dá força para andarmos debaixo de santidade. Entender isso pelo Espírito nos dá autoridade para governar, irmãos. Para nos fazer viver o próximo passo. Aos que justificou, a esses também glorificou. E a palavra está dizendo o que ela quer dizer, irmão. Glorificados. É o que Deus quer fazer conosco. Deus quer fazer com que eu e você estejamos brilhando debaixo da sua glória. A Bíblia diz: não se pode esconder uma cidade edificada num monte. Não dá para esconder. Ela vai aparecer. E nós somos uma cidade edificada sobre um alto monte, irmão. Ele diz: não se acende uma lâmpada, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama. Esse não é o objetivo da glória de Deus sobre a sua vida. O objetivo da glória de Deus na sua vida é que você possa se tornar um sinal dos céus. Para quê? Para que eu me sinta um deusinho? Não, irmãos. Para que você seja um farol para os que estão perdidos. Para que através de você as pessoas possam ver Jesus. Essa é a dinâmica da salvação. Você olhar para alguém que está se movendo no reino de Deus, glorificado, e desejar Deus, desejar Jesus por causa disso. Nós precisamos nos render ao processo de remissão, irmãos, mais profundamente. Amém? Nós precisamos nos render ao processo, ao chamado de Jesus mais profundamente. O livro de Ruth, se você quiser abrir aí, é um livro muito profético a respeito de remissão. Ruth no capítulo 1. É um livro profético que fala profeticamente de nós, irmãos. Ruth era uma gentia, né? Moabita. Casou-se com um filho de judeus. É ou não é? E de repente se vê numa enrascada, irmão. Já pensou? Entra num lugar pensando que é bênção, pois esse pessoal serve o Deus verdadeiro. É ou não é? Esse pessoal anda com um Deus verdadeiro. Que privilégio andar com essa família. Vou casar com esse rapaz. É um privilégio maravilhoso. Esses são bem-sucedidos, é ou não é? E a Bíblia diz que de repente o marido morre, o cunhado morre, o sogro morre, sobra uma viúva. E ela fica ligada à viúva. Há uma senhora agora sem nada, sem expectativa, que iria depender da misericórdia dos outros. Uma senhora sem herança, que não estava na sua terra, é ou não é? Que enrascada, né, irmão? Que enrascada que essa menina se meteu.
mas ela fala de nós, irmãos, da igreja. Vimos para este mundo, de repente nos descobrimos sem Deus, amaldiçoados. É ou não é? De repente descobrimos que a vida é difícil, é complicada, que parece que estávamos no lugar errado, na hora errada. É ou não é? E a frase que a gente mais ouviu é: esta é a pior geração. Eu lembro da gente jovem na igreja, os pregadores vinham: esta é a pior geração de jovens. Só que a geração anterior a nós ouvia a mesma coisa. E esta geração, que agora não somos mais jovens, ouve a mesma coisa de alguns pregadores: esta é a pior. E a gente se descobre agora sendo o pior. Não é? Nascemos e nos descobrimos estar numa geração complicada, com problemas seríssimos. Só que, assim como Ruth, Deus preparou um plano de remissão para os gentios. Aqueles que não procuraram a Deus encontraram. Aqueles que não estavam procurando a salvação no lugar correto encontraram, porque Deus é bom e tem um plano bom. Leia comigo Ruth capítulo 1, no versículo 6. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler do 6 ao 16, primeiramente aqui. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com suas 2 noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: olha a voz da alma. Olha quando o diabo se manifesta, né? Olha a voz da alma, a voz natural se manifestando, querendo ajudar, é óbvio. E é isso que nós ouvimos e continuamos ouvindo muitas vezes. Noemi sugeriu às suas 2 noras: ide, voltai cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesmo. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança. Olha que palavra aparentemente profética, né, irmãos? Paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou. Olha que encorajamento: voltai, minhas filhas, porque vocês vão me acompanhar. Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos. Não tenho mais filhos, só tinha os 2. Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperareis por eles até crescerem? Vocês acham que eu vou casar de novo? Noemi está falando, e gerar filhos para ficar com vocês? O que vocês estão fazendo atrás de mim? Eu não tenho nada para oferecer. Renunciareis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez, em alta voz. Depois Orfa abraçou uma das noras, abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou, insistente, né? Voltou para junto do teu povo, para o seu Deus. Olha que coisa absurda, irmão. Olha o nível da fé de Noemi. O nível baixo da fé, né?
Volte lá para os seus deuses, para os falsos deuses que vocês serviam, os deuses de Moabe. Volta para lá, talvez de alguma forma Deus seja benevolente com vocês lá, servindo a esses deuses, a outros deuses. Que pensamento mais torto, né, irmão? Não compensa voltar para a vida natural, irmão. Escute, não compensa voltar para uma vida carnal. Não é esse o nosso caminho. Nosso caminho é um caminho só de ida, irmão. Amém? Não compensa voltar para a vida natural. Ele diz: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. Agora nós temos uma palavra verdadeiramente profética. Versículo 16. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandone e te deixe seguir. Pois onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo. E aqui é o mais importante: o teu Deus é o meu Deus. Ruth recebeu a Deus. De fato, o teu Deus não será, não, é o meu Deus. Eu estou ligado a esse Deus, e é por isso que eu não te abandono. Eu quero esse Deus, e só em você eu vejo a possibilidade de continuar com esse Deus, porque Deus está lá para onde você está indo, e o lugar para onde eu vou não tem. Há um falso Deus. Deus tem um plano de remissão, irmão, e colocou esse plano no nosso interior. Por mais que nós não estejamos discernindo esse plano, há um plano no seu interior. Há um plano eterno no seu interior para salvar a sua vida. E você conhece o resto da história. Elas voltam. Há uma condução espiritual para que ela possa se casar com Boaz, o remidor. A figura de Jesus Cristo na vida de Ruth. É Jesus Cristo operando na vida dos gentios, nós. É ou não é? Jesus Cristo nos encontrando no lugar onde era improvável encontrar. Elas voltam para casa, para Belém, a casa do pão, a casa do suprimento de Deus, a casa do milagre. E é onde nós estamos em Deus, irmãos. Amém? Nós estamos, e eu não estou falando da casa física, nós estamos na casa de Deus. Amém? Eu não estou falando desse lugar onde nós congregamos. Estou falando do lugar espiritual onde você habita. E elas voltam para Belém, elas voltam para as terras de Judá. E ela se casa com Boaz, um judeu, também da tribo de Judá. E gera um filho. Nada mais, nada menos do que o avô de Davi. É ou não é? Gera o avô de Davi, do qual nós sabemos que veio Jesus. Algumas gerações depois, Jesus nasce da linhagem de Davi. Olha que milagre, irmão. Olha que intervenção poderosa de Deus por causa da fé, da manifestação de fé. Olha que a operação de Deus, o plano de Deus está funcionando para aqueles que creem, irmãos. E olha que projeto eterno, poderoso, irmão. Tira essa menina de Moabe, tira Ruth de Moabe. Tudo aquilo acontece por erro, por incredulidade daquele homem, daqueles homens, daquela família. Debaixo de um meio de maldição, de incredulidade, o plano de Deus está operante, irmão. E aquela garota entra, escute, entra no meio do plano eterno de Deus para salvar a humanidade, irmão. Ela é inserida no plano eterno de Deus para salvar a humanidade.
porque creu, porque decidiu crer. É ou não é? Ela decidiu crer, irmão. Ela poderia ter voltado para casa, ela poderia ter ficado ali, mas ela decidiu crer. O seu Deus é o meu Deus. Agora, querido, quando você creu, quando você permanece crendo, você entra no plano eterno de Deus. A semelhança de Ruth. Como assim? A semelhança de Ruth, você entrou, está dentro do plano eterno de Deus, para salvar a sua vida e para salvar outros. Imagine que participação poderosa de Ruth, gerando alguém que seria parte da geração do próprio Cristo. Agora imagine você, irmão, que talvez está desanimado. Poxa, a vida cristã é um desânimo, a vida cristã é isso, é aquilo. Eu pensei que teria mais emoção na vida cristã, né? Quantos pensaram isso? Eu pensei que teria mais coisa na vida cristã, que a guerra seria mais animada, está tudo muito parado. Eu digo para você, irmão, você está no meio do plano de Deus para a salvação da sua família, dos seus vizinhos, da sua cidade. E se isso não foi emocionante para você, eu não sei o que pode ser, irmão. Você está no meio do plano de Deus para salvar outros. Talvez você não está enxergando isso, mas de fato, se você andar pela fé no Senhor Jesus, se você mergulhar no processo de remissão, se você aceitar ser glorificado, você será, irmão, um sinal de Deus, fará parte do plano eterno de Deus para a remissão de muitos e muitos e muitos. Porque a palavra diz que Jesus se tornou o primogênito entre muitos irmãos. E nós aqui somos agora a operação de Deus para salvar outros irmãos. Outros irmãos. Pela fé, irmão. Vou repetir, pela fé. Não espere enxergar para você começar a andar. É pela fé, irmão. Ou você acha que Ruth estava enxergando casar, gerar um filho e de repente entrar no meio do plano eterno de Deus? Não, irmão. Nasceu uma certeza no seu espírito que ela teria que ir, que voltar para Belém. E ela simplesmente disse sim. A fé é desafiadora, irmão. Viver pela fé é um desafio. É uma certeza inabalável no espírito, mas as pernas tremem. É uma certeza inabalável no espírito, mas a alma é chacoalhada por incerteza. Ou você acha que foi fácil para aqueles meninos chamados por Jesus? Jesus passa no barco, larga isso aí. Era a empresa do pai, irmão. Era o futuro. O futuro deles estava ali. Jesus diz: vem comigo. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas que maluquice é essa? Pescadores de homens, que é isso? Mas eles se levam, a Bíblia diz que eles se levantam imediatamente e começam a seguir Jesus. Meninos, irmãos, jovens, imediatamente começam a seguir Jesus. Ou você está achando que foi? Não, as pernas tremeram, a alma se abalou, mas eles foram, eles continuaram. E a vida em fé é isso, irmão. Amém? A vida em fé é desafiadora mesmo. A vida em fé é o seu espírito gritando para você voltar para Belém, caminhar com Deus, operar em Deus, ser alguém glorificado e ao mesmo tempo a carne, as pernas tremendo, a alma gritando: não, 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 você vai morrer nessa caminhada, você vai perecer nessa caminhada e você não está enxergando. Como que você vai pisar num ambiente onde você não está enxergando, mas o meu espírito está gritando: eu vejo, eu vejo, eu vejo a operação de Deus, eu consigo enxergar o plano eterno de Deus. E é nessa luta que nós andamos, irmãos.
E à medida que nós obedecemos ao Espírito, à medida que nós falamos sim ao Espírito, nós vamos sendo glorificados, edificados. Nós vamos crescendo para nos tornar um sinal de Deus, inabaláveis. Sabe aqueles faróis que são inabaláveis, a tempestade bate para um lado, bate para o outro, mas você vê o farol lá de pé, apontando a direção correta, o sinal correto. Somos nós, irmãos, ou deveríamos ser nós. Um sinal dos céus neste lugar. Amém? O objetivo de Deus nesse processo de remissão é que eu e você sejamos colocados de volta, irmão, recolocados, reposicionados, glorificados, para que Ele possa nos usar, irmãos, como sinal. Esse é o objetivo de Deus, nos tornar instrumentos de salvação, irmão. Instrumentos de salvação. Porque no meio disso tudo, nós vamos desfrutar do céu, irmão. Amém. No meio disso tudo, nós vamos chegar em Canaã. Nós vamos desfrutar da bondade de Deus, da misericórdia, da operação de Deus. Ele não vai te jogar no meio da guerra simplesmente para você morrer. Aí ele diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, eu estarei com vocês até o fim, eu não vos abandonarei, ele diz. Então você está muito bem acompanhado, irmão. Nós estamos muito bem acompanhados para desistir. Quando Jesus diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos, nós não podemos nos sentir satisfeitos em ser um irmão. Nós deveríamos estar interessados em agregar mais irmãos para a fé. Nós deveríamos estar interessados em ouvir a Deus e saber o que nós precisamos para agregar mais irmãos à salvação, a esse processo de remissão. Amém, queridos? É pela fé, irmãos. Vai ficando de pé no seu lugar. É pela fé. Ele quer nos levar para este lugar, queridos. Ele quer nos levar para esse lugar. Romanos capítulo 8, ele inteiro fala desse processo. Romanos capítulo 8 fala... Eu amo esse capítulo, irmão. Eu amo como a salvação, a remissão é traga nesse capítulo 8 de Romanos. Ele é muito completo a respeito da nossa salvação. Ele diz agora, versículo 1: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então receba, meu querido, a justificação sobre a sua vida. Isso libera você para viver no lugar onde Deus quer que você viva. Amém? Isso libera você, querido, para ser restabelecido. Isso reposiciona você no lugar de fé. Amém? Então é preciso descansar nessa obra, mas é preciso mergulhar também nesse lugar espiritual. É preciso mergulhar nesse lugar, irmão, e entender que nós estamos sendo remidos dia após dia. Talvez você ache que a vida cristã é isso aí mesmo, só isso aí. Não, é isso mesmo, é daqui para pior. Eu já cheguei no meu auge da vida cristã. Eu já cheguei no lugar onde não há mais o que experimentar. Mentira, irmão. Isso é uma mentira do diabo. Você pode experimentar coisas muito maiores em Deus. Você pode experimentar coisas muito mais poderosas em Deus. Você pode experimentar ser um instrumento de poder nessa terra.
Eu digo para você, não há coisa mais satisfatória, irmão, do que operar para Deus, operar em Deus e ver o milagre acontecendo. Operar em Deus, irmão, e ver um filho que estava perdido voltando para casa por causa de uma ação nossa no Espírito. Não há prazer maior do que ver um familiar seu sendo salvo. Não há prazer maior, irmão. Não há alegria maior do que descobrir que você, pela luz, pela glória, pelo poder de Deus na sua vida, alguém que estava ao seu lado caminhando para o inferno agora é salvo. Somente Deus se alegra mais do que você nisso. Depois você. Deus se alegra poderosamente, mas depois você se alegra junto com o Pai pela salvação de alguém. Então a igreja, à medida que ela amadurece, que é remida, ela se torna um instrumento eficaz de Deus para a salvação. Você crê assim, irmão? É preciso, irmão, escute, para a gente encerrar. É preciso que você e eu nos firmemos na nossa remissão, no processo de remissão. E é necessário, é preciso que eu e você entendamos que nós somos um instrumento de Deus. Amém? Nós somos um instrumento de Deus. Deus, escute, Deus está cuidando de você. Isso não é clichê não, é uma verdade. Deus está cuidando de você, assim como cuidou de Ruth. Deus está cuidando, irmão. Crê nisso. Deus está cuidando. Não há, escute, não há nada que Deus já não tenha provido para você. Não há nada que Deus já não tenha provido para você. Qual é a sua necessidade? Qual é o que você precisa? Deus já proveu. Eu preciso ser curado. Deus já proveu. Eu preciso ser mudado no meu caráter. Já está feito. Eu preciso viver uma vida de fé estabelecida. Já está feito. Eu preciso me tornar alguém ministerialmente eficaz. Já está feito, irmão. Eu quero ser um instrumento de Deus nessa terra. Está feito. Ele já fez. Eu entendo que eu preciso de mais recurso financeiro para operar. Já está feito, meu irmão. Já está feito. Viva pela fé e desfrute, irmão. Feche os seus olhos naturais, querido. Aprenda isso. Aprenda a calar a sua alma. Aprenda a controlar o tremor das suas pernas. Aprenda a controlar pelo espírito frio na barriga e continuar caminhando na fé, irmão. Ela é desafiadora, mas ela vai te levar a um lugar de glorificação. Ela é desafiadora, mas vai te estabelecer no reino de Deus e fazer de você um instrumento. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele vai te levar ao plano de Deus, ao plano eterno de Deus. Amém? Mergulhe nisso, irmão. Mergulhe nisso. Não há nada que Deus já não tenha feito em seu favor. Ele está operando agora mesmo para que você creia, mas a obra já está feita. A operação de Deus hoje, o movimento de Deus hoje não é para te curar não, irmão. Ele já te curou. Mas quem sabe ele não quer me curar por algum motivo obscuro que eu não sei ainda e eu tenho que aguentar. Não, ele já te curou. Mas quem sabe ele não quer tratar isso na minha alma, ele quer me deixar depressivo mesmo. Não, irmão, ele já fez em seu favor. Ele já fez, irmão. O trabalho de Deus hoje é fazer com que você creia e assim receba.
Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é te levar para esse processo de remissão, que você crê e recebe, você crê e se torna aquilo que você já é no Espírito. Amém? Feche os seus olhos. Feche seus olhos por um momento. Aleluia. Deus, louvado seja o teu nome nessa noite. Engrandecido seja o teu nome. Nos alegramos na tua presença, porque a obra já está feita. O milagre já está feito. Te louvamos pela grandiosidade da tua obra. Te louvamos pela grandiosidade da tua obra. É uma obra exclusiva, Senhor. O Senhor nos viu e nos amou. Não é um plano genérico jogado ao vento. É um plano que o Senhor fez olhando para nós. É um plano que o Senhor fez olhando para nós, e nós mergulhamos nesse plano. Nós mergulhamos nessa obra, entregando as nossas vidas para o Senhor, sabendo que a sua obra é muito mais eficaz do que a nossa queda, sabendo que a tua obra é muito mais eficaz do que o nosso tropeço. A tua obra é mais eficaz do que a obra de Adão, da queda de Adão. E hoje nós queremos, ó Deus, entrar nesse processo de reposicionamento, de remissão. E assim nós declaramos que nós cremos no Senhor, que nós descansamos na tua obra. Assim nós declaramos, ó Deus, que os nossos olhos estarão e serão olhos de fé, e não olhos de incredulidade. Eu declaro que a nossa carne não irá nos atrapalhar, porque nós vamos a mortificar. Eu declaro que a nossa alma não será problema, porque nós dirigiremos a nossa alma pela tua palavra. Toca nessa igreja, meu Pai. Cura os enfermos nessa hora. No nome de Jesus eu libero cura. Eu libero cura sobre os que estão aqui, sobre os que estão em casa. Eu libero o teu poder, eu libero o teu poder. Ó Deus, nós somos curados, e assim o teu poder passa sobre nós e derrama sobre nós a tua cura. Ah, meu Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Teremos uma semana de poder. Teremos uma semana de milagre, teremos uma semana de sinais, teremos uma semana de um mergulhar profundo na sua presença. Nós oraremos de fato, nós mergulharemos de fato no Senhor, nós mergulharemos na tua presença, nós meditaremos na sua palavra. Esta será uma semana de milagres, esta será uma semana de salvação, esta será uma semana onde nós não seremos tropeço, mas nós seremos salvação. Será uma semana onde estaremos livres do mal, libertos do engano. No nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos pela sua bondade, pela tua infinita misericórdia. Opera sobre nós, ó Pai, no nome de Jesus. Exaltado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Aleluia, glória.